cerca de 5 anos acompanhamos o início das obras de construção do Centro de Inovação Campanelli, no município de Altair, região de Barretos, no estado de São Paulo. A estrutura é referência em automação, gestão, tecnologia e estudos em ambiência e estresse térmico para animais confinados. Uma importante unidade de experimentos e pesquisas com o objetivo de produzir ciência em um contexto mais próximo da realidade de um confinamento comercial no Brasil. Todo esse trabalho foi tema de uma das palestras durante o Confinar 2024. Me lembro, Rodrigo, do pessoal colocando lá as lâminas ainda, ajustando a altura, ajustando tudo. E a gente hoje está aqui, né, com você trazendo vários dados e informações já dos experimentos realizados por lá. Já tem um tempo, isso que uns 4 anos por aí? Não, Marquinhos. A gente se encontrando aí ao longo da jornada da vida, mas fazem 5 anos já. 5 anos que a gente começou o projeto e agora vim dar uma atualizada nos dados, né, fazer um compilado, principalmente na parte da sombra, né, que foi a primeira visita que você fez pra gente. Hoje tive a grande felicidade de dar um update nos dados e eu lembro que eu falei para vocês que a sombra, na época que a gente publicou o artigo, economizava ao redor de 3 litros de água por animal. Como era uma época que a gente rodou o estudo, chovia muito, e agora a gente fez o update de um estudo mais prolongado ao longo de 20 meses, eu quase caí de costas quando eu peguei os dados essa semana na mão, e hoje a gente percebe que a sombra, no caso de Nelore, não estou falando de animal cruzado aqui, ela pode economizar na média ao redor de 17 litros. 17 litros. Isso dentro do ciclo ou dia? Média de 20 meses aí, rodando experimento, monitorando, ela economizou na média 17 litros. Aquele cálculo inicial que a gente fez, que 3 litros no confinamento estático de 20 mil cabeças economizaria o equivalente ao consumo de uma cidade de 45 mil habitantes, agora vai para 3 vezes, 4 vezes quase isso. Falou de 245 mil. 245 mil habitantes. Então, provando de novo que é um pacote aí que mexe em desempenho, mexe em bem-estar e está diretamente ligado com sustentabilidade, né? Legal, vamos explicar isso. O que é o Centro de Inovações Campanelli, como é que ele surgiu lá atrás e qual que era o intuito desse trabalho? O centro ele surgiu a partir da necessidade que os gestores da Campanelli captaram no final de 2018 de tentar montar uma estrutura que simulasse de forma fidedigna o que seria um confinamento comercial, porém também que imprimisse um alto rigor científico, ou seja, a gente conseguiria ter um laboratório, mas que fosse fidedigno uma situação real de confinamento. E com isso você ter, a gente fala um termo técnico, sensibilidade estatística, ou seja, provar as coisas que poderiam funcionar numa situação real. Então isso começou lá nos finais de 2018, começo de 2019. Isso hoje é uma realidade, um dos maiores centros de experimentos privados do Brasil. Hoje para quantos animais, Rodrigo? Na época que você visitou a primeira vez, o nosso projeto era desse sistema de baias grandes, né? 55 bois, era para 1.760 animais. O projeto deu tão certo que há uns 2 anos atrás, a gente espelhou o confinamento e hoje a gente roda estudo nesse modelo com 3.520 animais. A acurácia dessa informação em relação a uma realidade de confinamento comercial no Brasil é muito fidedigna. Exatamente, exatamente. Hoje a gente provavelmente briga entre os 3 maiores centros de pesquisa de confinamento no mundo. Legal. E aí, bom, a sombra foi um primeiro passo ali dentro de várias coisas que queria se desenvolver lá. Recapitulando a sombra, então, ao invés de economizar algo em torno do que seria necessário para abastecer uma cidade com 45 mil habitantes, a gente está falando de algo que, né, mais de 240 mil habitantes, ou seja, muita coisa, fora o ganho, né, de carcaça, de qualidade, de entrega, ou seja, você está reduzindo o custo, mas você está realmente também interferindo na qualidade. Exatamente, como eu disse anteriormente, é o pacote completo. Envolve bem-estar animal, como eu mostrei, um dia muito quente, a superfície do curral pode chegar a 50 e poucos graus, enquanto que na sombra não passa dos 35, 38 graus, entendeu? Então envolve bem-estar animal, e essa parte de retorno econômico e sustentabilidade, né? Agora, quais são as características dessa estrutura? Porque vocês foram buscar isso
até na Austrália, que é bastante reconhecida, né, pelo uso da sombra lá, uma coisa acho que normal, né, para lá, ou quase normal, né, em relação ao que é feito no Brasil. Vocês foram buscar fora do Brasil esse modelo, né? A gente fez meio que uma mistura do que o pessoal na Austrália faz, que eles estão anos-luz na frente, mesmo em termos de legislação, né? Lá você é obrigado a tomar atitudes quando tem esses alertas de estresse térmico. O México também tem, e uma coisa legal aqui no México, onde que eles usam esse sistema de sombra parecido com o da gente, é a zona de furacão. Então o australiano ele sabe olhar para o animal, tem vários tipos que eles já testaram há muito tempo, e o mexicano sabe fazer uma sombra forte. Então a gente deu uma misturada, deu uma adaptada e criou esse sistema nosso que chama de Smart Shade. Que aí você tem que, primeiro, tá com o curral na orientação certa, se possível, norte-sul, sua sombra tem que passar norte-sul, para que a projeção caminhe por todo o curral. Tem que bloquear a radiação, porque isso nos trópicos é o que mais afeta o animal. É o diferencial dele ir para o coxo ou não, é o nível de radiação, não só a temperatura e a umidade. E tem que trazer retorno econômico. Então, basicamente, é isso que compõe esse conceito de Smart Shading que a gente deu uma tropicalizada nele aqui no Brasil. Você falou que vocês mensuraram, das primeiras mensurações para cá, o que te impressionou muito foi a questão da água, essa parte hídrica. Exatamente. Nos primeiros dados foram ao redor de 3 litros, agora subiu para 17. Então, nossa senhora, é uma coisa... 17 dia ou não? Oi? 17 ao dia? 17 litros por dia. Se você comparar a sombra ao sol, de novo, com o animal Nelore, ao longo de 20 meses, você pode observar uma diferença média aí de 17 litros. Isso pode chegar para cima de 20, 25 em dias muito quentes, pode baixar para 10 em dias chuvosos, mas na média é isso daí que você vai poder observar no confinamento numa região mais ou menos quente. A Altair é quente, mas nada comparado ao Mato Grosso, né? Ou alguns lugares de Goiás. Mas por aí você tem uma base mais ou menos de quanto que você pode economizar na sua estrutura de armazenamento de água, né? Não é só isso também, né? Você tem uma questão de população microbiana ali, muita água também não é um negócio tão desejado, tem um pouco disso, né? Exatamente. Uma das coisas que você percebe é que o animal toma mais água, você pode ter uma diluição ruminal. Uma coisa que não está muito bem explicada, mas é um fato que já vimos mais de um estudo, que quando o animal sofre um insulto, isso daí os australianos mostram em alguns experimentos, ele sofre um insulto de calor, o pH ruminal dele muda, não volta ao original. Então, 2 ou 3 insultos é o suficiente para o pH cair e nunca mais voltar. Então, é algo que a gente precisa de mais investigação para ver o mecanismo disso, mas é algo que é recorrente na literatura. Isso vai prejudicar o pH mais baixo, o animal come menos, você está muito suscetível a distúrbio nutricional, como acidose, e entra naqueles pontos cegos que muitas vezes está acontecendo e o produtor não vê.